Crime e castigo e segurança no trabalho? O que um romance russo lá do século XIX pode ensinar para a gente sobre as normas regulamentadoras de hoje? Pode acreditar, a conexão é muito mais profunda e reveladora do que parece. Vamos mergulhar juntos nessa análise que une literatura, psicologia e a realidade do nosso ambiente de trabalho. Pois é, Dostoiévski nos lembra de uma verdade que é, assim, fundamental. Existe uma consciência, sabe? Uma força moral que está ali, operando debaixo da superfície de qualquer sistema, seja de uma pessoa ou de uma organização inteira. E é essa ideia que vai guiar a nossa exploração. E aqui está a grande pergunta, né? Parece uma coisa meio fora da caixa, mas a jornada do Raskolnikov, que é o protagonista do Dostoiévski, é uma metáfora, uma metáfora poderosa para a forma como muitas organizações lidam com o risco, com a responsabilidade e, no fim das contas, com o sofrimento humano. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente vai sair dessa metáfora literária e cair direto na realidade das organizações. Vamos ver como essa ideia de consciência se reflete nas normas de segurança, o impacto gigantesco que a pandemia teve nisso tudo e, o mais importante, como é que a gente pode construir um futuro mais seguro e mais humano no trabalho. Ok, vamos entrar de cabeça então na nossa metáfora central. A história do Raskolnikov é, na sua essência, a história de uma teoria que parece perfeitamente racional, mas que se choca com violência com a bagunça que é a realidade humana. E olha só que contraste impressionante a gente vê aqui. De um lado tem a lógica do Raskolnikov, uma teoria fria, um cálculo que justifica uma atitude terrível em nome de um bem maior, né? Do outro lado tem a consequência inevitável, a culpa, a febre, o sofrimento que nenhuma teoria consegue apagar. É aquele eterno conflito entre o sistema e a alma. E é exatamente aqui que a metáfora aterrissa no mundo corporativo. Quantas vezes a gente não vê organizações que se apegam a procedimentos no papel, a protocolos frios, mas que na prática ignoram completamente o fator humano, o cansaço, o medo, a pressão? Elas estão operando sob a mesmíssima ilusão perigosa do Raskolnikov. Então, como é que se combate essa lógica? A resposta, olha que interessante, está na evolução das próprias normas regulamentadoras. Elas estão se tornando um antídoto para essa racionalização vazia, exigindo não só conformidade, mas justamente a consciência que faltava ao personagem do Dostoiévski. Essa mudança é fundamental. A segurança do trabalho deixou de ser vista como aquele exercício burocrático, sabe? Aquela pilha de documentos para cumprir tabela. A nova NR1 exige um sistema vivo, dinâmico, que respira e evolui com a empresa. E o resultado disso? É a criação de uma verdadeira bússola moral interna. E aí, nesse novo contexto, ferramentas como o GRO e o PGR, que, resumindo, servem para identificar e controlar os riscos no trabalho, ganham uma dimensão totalmente nova. Eles deixam de ser só documentos técnicos. Eles se tornam um espelho moral, onde a organização pode enxergar o reflexo dos seus verdadeiros valores. Uma arquitetura clara de responsabilidade e um pacto ético de verdade. E aqui está o ponto crucial da coisa. Dentro dessa lógica, qualquer falha em implementar essas diretrizes não é mais só um erro administrativo, é, eticamente falando, um crime organizacional. E a punição não vem de fora. Ela é a consequência lógica e previsível do próprio ato. O acidente, o adoecimento, o colapso. Exatamente como aconteceu com o Raskolnikov. Bom, se as normas que a gente viu formam a consciência da organização, a NR17 olha direto para a alma de quem trabalha. Olha, se Dostoiévski tivesse escrito uma norma, provavelmente seria essa aqui, que trata daquele sofrimento interno, sabe? Aquele que consome a pessoa por dentro. Um sistema frio, um sistema que é baseado só em processos e números, ele olha para uma pessoa e o que ele vê? Uma peça na engrenagem, uma máquina. Mas a ergonomia, na sua concepção moderna, nos força a enxergar além disso. Ela enxerga a complexidade, a subjetividade, a alma humana por trás da função. E isso, vamos combinar, vai muito além de só ajustar a altura de uma cadeira, né? A ergonomia hoje trata da gestão da carga mental, da prevenção do esgotamento, do equilíbrio cognitivo e, o que é crucial, trata da prevenção do colapso psicológico. É o antídoto contra o verdadeiro castigo que o Raskolnikov sofreu muito antes da punição da lei chegar. E então veio o teste de estresse definitivo. A pandemia funcionou como o clímax da história do Raskolnikov. Um evento que causou um colapso completo e revelou todas as verdades que estavam ali escondidas debaixo do tapete. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa queda.
Antes, existia uma ilusão de controle. A gente achava que os procedimentos eram suficientes. Aí, veio uma ameaça invisível e estilhaçou tudo, revelando que os sistemas eram muito mais frágeis do que se imaginava, e forçando um debate sobre o que de fato significa segurança. E as cicatrizes desse colapso, elas permanecem até hoje. São as mesmas feridas internas que o Raskolnikov sentiu. O trauma, a ansiedade persistente, aquela sensação de que a própria lógica do mundo nos abandonou. Não podemos ignorar a fadiga moral e o sentimento de abandono que acabam corroendo a confiança. Então tá, a partir dessas lições duríssimas, como é que a gente reconstrói? A resposta está em sintetizar o que a gente aprendeu e forjar um novo pacto. Um pacto que seja baseado numa consciência real, integrada. Olha, a convergência dessas normas leva a gente para 3 pilares que são fundamentais. O primeiro, consciência preventiva. Na prática, o que é isso? Segurança depende de liderança ética, não só de seguir regrinha. O segundo pilar é o risco humano. Essa é a grande sacada de entender que por trás de todo o risco técnico existem pessoas, com emoções, com limites. E o terceiro, que talvez seja o mais importante hoje, a centralidade da saúde mental. A lição aqui é brutalmente simples. Se a mente falha, o sistema inteiro desmorona junto. E tudo isso nos leva a algumas conclusões que são, assim, inegociáveis. A primeira, que precisa ser repetida incansavelmente: segurança não é custo para ser cortado, é um valor. Em segundo lugar, a saúde de quem trabalha não é um recurso para ser explorado até a exaustão. É uma condição essencial da própria dignidade humana. Simples assim. E, por fim, a grande lição de toda essa nossa jornada, inspirada em Dostoiévski. Num ambiente de trabalho moderno e ético, a consciência não é opcional. Ela é o alicerce de tudo. E assim, essa nossa análise toda nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora para todo mundo pensar. A organização onde se trabalha atua como um sistema cego que só segue procedimentos? Ou como um organismo vivo, consciente, que entende e valoriza a alma humana?